Amém? Tome o seu assento, glorificando o Senhor, Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aqui esta noite é uma alegria retornar a esta congregação, ao convite do pastor Jardinho. Obrigado, pastor, pelo convite. Sempre um prazer poder servir toda a igreja do Esmeraldina, a todos os irmãos e amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe a cada um. Queridos, eu quero ministrar uma palavra aos vossos corações, o Salmo de número 23, o salmo mais clássico e mais conhecido de toda a igreja. Algumas pessoas têm uma definição ou um conceito errado em pensar que todos os salmos foram escritos por Davi, mas nem todos os salmos foram escritos por ele. Estudiosos nos dão números aproximados. Por exemplo, Donald Stamp, o autor da Bíblia Pentecostal de Estudo, ele diz que aproximadamente 73 foram escritos por Davi, 12 a Asaf, 10 aos filhos de Corá, 2 a Salomão, 1 a Etã, 1 a Emã e 1 a Moisés. 50 salmos aproximadamente também são anônimos. Mas quando meditamos em cada salmo em particular, nós aprendemos algumas lições que, quando você medita em algum cântico de louvor, em adoração, ou em oração, em gratidão, em confiança, você aprende que o contexto, ele varia de um para o outro. Cada salmo tem um momento específico, cada salmo uma fase, cada salmo uma experiência, assim como é a nossa vida. A nossa vida, ela é feita de fases e experiências que vivemos na caminhada com Deus. Mas o que me chama a atenção é que cada salmo, o salmista nos dá uma lição, porque ele vivencia, ele aprende a adorar a Deus, independente do momento, independente da fase ou da experiência. Há salmos de alegria, salmos de tristeza, salmos de confiança, salmos de questionamento, salmos de gratidão, salmos de desespero, socorro e aflição. Por exemplo, o Salmo 1 é um conselho para nós. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo que ele fizer prosperará para a glória de Deus. O Salmo de número 20, o versos 7 e 8, o salmista aprende a confiar em Deus e diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé para a glória de Deus. O Salmo de número 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem eu me recearei? Os malvados, os meus inimigos, eles me cercaram para comer a minha carne, mas tropeçaram e caíram. Porque ainda que me viesse um exército, o meu coração não temeria. Ou ainda que me viesse uma guerra, no Senhor eu confiaria. Uma coisa eu peço, verso 4, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É Davi dizendo: eu quero todos os dias, Senhor, te adorar. Eu quero todos os dias estar na tua presença, te servir, poder levantar a mão, porque é maravilhoso, é bom demais estar na sua presença. O Salmo de número 30 e verso 5, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Salmo de número 46 também aprende a confiar e diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam ou se perturbem, ou ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus o ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito sobre a terra. Porque é o Senhor quem faz cessar a guerra, é Ele quem queima os carros, é Ele quem corta o laço, é Ele quem quebra os arcos, é Ele. Até o verso de número 9 está na terceira pessoa. É Deus quem faz, é Deus quem é Ele quem cessa, é Ele quem quebra, é Ele quem corta. Mas o verso de número 10 está na primeira pessoa. É o próprio Deus, pela boca do salmista, dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí o salmista termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Será que isso alegra a tua alma esta noite? Ele não te deixa, Ele não te abandona, não te desampara, pelo contrário, Ele está conosco, Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo de número 84, com amáveis são ao Senhor os teus tabernáculos. Verso 10, porque vale mais um dia na tua casa ou nos teus átrios, do que 1000 em outros lugares. O Salmo 100 de número 50, ele diz: tudo quanto tem fôlego, louvem ao Senhor. Observe que cada salmo é um momento, é uma experiência. Salmos de alegria, confiança, salmos em que o salmista está querendo estar na presença de Deus, mas também tem salmos de aflição, de questionamento. Por exemplo, Asaf, Salmo 73, ele diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel, não posso negar, mas quanto a mim, os meus passos quase se escorregaram, os meus pés quase perdeu o caminho. Por que Asaf? Porque eu comecei a olhar para o ímpio. Mas quem é Asaf? Alguém que foi constituído para liderar no templo por Davi. Asaf era alguém que trabalhava no templo. Asaf era alguém que adorava no templo, porque alguns pensam que levitas só adoravam. Não, trabalhava e servia e também adorava. Então Asaf era alguém que influenciava, era alguém que tinha uma posição, era uma liderança. Mas ele disse que ele começou a olhar para o ímpio e ele chegou a uma conclusão: o ímpio prospera, o ímpio anda em segurança, o ímpio, ele faz aquilo que bem entende, não obedece a Deus, não teme ao Senhor e se dá bem. E eu, justo, estou sendo afligido todos os dias. Asaf começa a comparar, porque Asaf chegou em um momento da sua vida que ele começou a questionar a Deus, porque nós não somos robôs, somos constituídos por sentimentos. Passamos por momentos de adversidades, aflições, fraquezas. Às vezes choramos, nos entristecemos e também questionamos a Deus como Asaf. Só que Asaf chega a uma conclusão. Verso 16: eu tentei compreender isso e fiquei perturbado. Verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus. Asaf está raciocinando e comparando, e ele diz que ele ficou perturbado, sem entender e compreender isso. Mas ele tem uma ideia, fazer aquilo que ele já fazia, ir para o templo. E quando ele vai para o templo adorar ao Senhor, ele diz: até que eu entrei. Quando eu entrei na presença de Deus,
O Senhor falou comigo. Quando eu entrei na presença dEle, Ele me renovou quando eu estava perdendo as minhas forças. Quando eu fui para a presença dEle, Ele se revelou para mim. Aí Asaf diz: agora eu compreendi o final deles. Deles quem? Do ímpio. Aí no verso de número 24 ele conclui dizendo: mas para mim bom é se aproximar-se de Deus, ainda que passe por aflição, ainda que passe por fraqueza, ainda que passe por adversidades na caminhada, ainda que o ímpio prospere, se dê bem, vale a pena se relacionar com Deus. O que importa para mim é adorar a Ele independente do momento, independente da fase. Por que Asaf? Porque Ele está comigo continuamente, me sustentando com sua destra. Asaf chegou à conclusão: embora passe por aflição, angústia, o Senhor cuida de mim, o Senhor me sustenta, o Senhor me ampara. O que eu quero que você entenda nesta rápida introdução é: não deixe que as fases da vida te afaste da presença de Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu momento não altera Deus. Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de todo louvor e adoração aqui esta noite. Se você estiver bem, Ele é Deus. Se você estiver mal, Ele continua sendo Deus. Se você estiver alegre, Ele é Deus. E se você estiver triste, Ele continua sendo Deus. Se as coisas estão dando tudo bem, Ele é Deus. Mas se não estiver, Ele permanece como Deus, porque Ele é soberano. O que aprendo com esses salmistas é: adore a Deus independente do seu momento, independente da sua fase, porque Ele é soberano. Isaías capítulo 6, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, é um ano de perca, de instabilidade no governo. Mas ele diz que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que Isaías está contemplando é: na terra era crise, era instabilidade, era perca e incertezas, mas o céu não tem crise. Ele é santo, Ele está em um alto e sublime trono. Ainda que você esteja preocupado com algo, aquiete o teu coração. O seu Deus, Ele é soberano, Ele não perde o controle, Ele não perde nenhuma batalha. Ele é Senhor dos senhores, Ele é fiel. O Salmo de número 23, ele é um salmo especial, porque ele é um salmo de confiança. O Salmo 23, em nossas versões, na ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou na ARA, Almeida Revista Atualizada, ou na NVI, Nova Versão Internacional, ou nas novas linguagens dos dias de hoje, quando nós lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a ideia nas nossas versões? Que o Senhor, sendo o nosso pastor, não nos vai faltar nada, o que é uma grande verdade. Mas o texto original não diz isso. O texto original no hebraico é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A ideia do Salmo 23, verso 1 é: ainda que me falte tudo, o pastor não vai me faltar. Mais ou menos com as palavras que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Não é culto após culto,
Não é congresso após congresso, não, ele disse é dia após dia. Não falta a presença do bom pastor para você. Você amanhece dia após dia, ele permanece com você, ele não te deixa, ele não te abandona. O nosso pastor não nos falta. Pode faltar amigos, mas ele não nos falta. Pode faltar dinheiro, mas ele não nos falta. Pode faltar recursos, mas ele não nos falta. Pode faltar saúde, mas a presença do bom pastor não nos falta. Ele está aqui esta noite para acalmar o teu coração. O bom pastor não lhe faltará. O Salmo 23 é um salmo de adoração, porque quando Davi escreve, Israel está em um contexto de idolatria generalizada. 1 Reis capítulo 11, Salomão comprova isso, oferecendo altares em adoração a outros deuses. Quando Davi entoa este salmo, Israel está cercada, ao extremo sul está o Egito. O Egito tinha por Deus Rã, então eles adoravam ao Deus Rã, e eles tinham o seu Deus como provedor, sustentador, como seu pastor. Ao norte estão os sidônios. Os sidônios a adoravam e tinham como pastor Astarotes. Ao leste estão os famosos filisteus, que adoravam e tinham como seu provedor Dagon. Ao oeste estão os filhos de Ló, os amonitas e os moabitas. Os amonitas adoravam a Moloque, e os moabitas a Quemós ou Quemos. Mas agora vem Davi, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Adonai, o meu Senhor, é o meu pastor. As outras nações podem adorar, mas em Israel nós adoramos ao Senhor Todo-Poderoso. O mundo pode adorar quem eles quiserem, mas a igreja adora ao Senhor Jesus Cristo, o que tem poder nos céus e na terra. É Ele quem nós viemos adorar. Se você veio adorar Ele esta noite, introduza Ele a sua adoração. Nós não viemos adorar a Rã, a Astarotes, a Moloque ou a Quemos, não. Nós viemos adorar ao Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, no poder da sua palavra, dizendo: haja e ouve a existir. O Deus que disse a Moisés: Moisés, pode falar para o povo que o eu sou enviou a vós. Jó capítulo 38, verso de número 4. Ele disse: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores. Isaías capítulo 40, ele diz que o Senhor mediu as águas ao seu punho e os céus a palmos. Ele disse que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. Isaías 43:13, ele diz: ainda que houvesse dia bem antes, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Romanos 11:33. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, para que desse a ele primeiro para ser recompensado? Mas porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. É este Deus que você veio adorar esta noite. Então adore a Ele, Ele é digno de toda honra. Apocalipse capítulo de número 4. João arrebatado aos céus, e ele vê 24 anciões e 4 animais ao redor do trono. Os 4 animais diziam de dia e de noite sem descansar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o que era,
o que é e o que há de vir. E enquanto os 4 animais davam a ele honra, glória e ações de graça, os 24 anciões que estavam perante o trono, eles tinham uma coroa na cabeça, vestes brancas, tiravam a coroa, jogavam até o trono e dizia: digno és de receber glória, honra e poder, porque o Senhor criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. É Ele quem nós adoramos aqui esta noite, o que é santo e é digno de honra, glória e louvor. São os que vieram adorar a este Deus, o Jeová, Senhor dos exércitos. O Salmo 23 é um salmo de confiança. O bom pastor está conosco. O Salmo 23 é um salmo de adoração. Israel está em uma idolatria generalizada com as nações que o cercam. Mas o Salmo 23 é um salmo messiânico, que aponta para Jesus Cristo. O bom pastor aqui se cumpre na pessoa de Jesus. Jesus disse em João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20, o escritor aos Hebreus diz que Deus trouxe dos mortos Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Se Ele é aquele que dá vida, e Ele é o grande pastor, que Deus ressuscitou dos mortos, agora fica mais fácil para compreender a posição do Salmo 23. O Salmo 23 ele é digno de nota pela sua posição. Qual posição? Ele é posterior ao Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é o Salmo da cruz. Quando você quiser compreender tudo aquilo que foi profetizado sobre o sofrimento de Cristo, está no 22. O 22 é o da cruz. O da 23 é o Cristo ressurreto com autoridade, o que deu a vida. E o Salmo 24 é aquele que subiu aos céus como Rei da glória. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Se cumprindo em Mateus 27, 46, Eli lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Quando eu aprendo que o meu pastor, para ser o meu pastor, Ele deu a vida por mim, Ele sofreu por mim, Ele derramou o seu sangue por mim. Como no Salmo 22 ele diz que ele foi abandonado, ninguém pôde o ajudar, todos o desamparou. Eu aprendo a valorizar a companhia, a presença, o cuidado do meu pastor. Porque no Salmo 23 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas só temos verdes pastos hoje e águas tranquilas porque primeiro o pastor derramou seu sangue por você. Quando eu valorizo o sangue dele derramado, eu valorizo agora a sua presença para comigo. Eu não saio mais da presença dele por qualquer coisa, porque eu sei o quanto ele sofreu por mim. Ele te ama, moço, ele te ama, moça. Homem, mulher, ele derramou o seu sangue por você na cruz. Não pense em abandonar a fé, em progredir na fé, não pense nisso, em abandonar tudo, não. Jesus te ama, você é especial demais. Ele sofreu por você. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, e isso alegra o meu coração. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Só temos a paz dele hoje,
Porque primeiro Ele morreu pelos nossos pecados. Efésios capítulo 5, Paulo diz que Ele se entregou e se ofereceu como sacrifício e agradável a Deus. Essa entrega foi uma entrega em humilhação, porque Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte. E olha o detalhe: morte de cruz. Gálatas 3,13, morte de cruz fala de maldição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus se humilhou, abriu mão de toda a glória, se fez maldito, se fez pecado, para trazer paz para você, para trazer salvação para você, para trazer alegria para você, para lhe trazer esperança, para lhe trazer justificação, regeneração. Você só está aqui esta noite porque Ele derramou o seu sangue por nós. Verso 17 do Salmo 22, Ele pôde contemplar os seus ossos. O salmista não está sendo sensacionalista demais, não. Isto é na sua literalidade, aconteceu. Jesus foi rasgado. João capítulo 19, ele escreve que açoites mandou açoitar a Jesus Pilatos, trazendo a ele a liderança religiosa, pensando que somente pelo açoite eles teriam pena de Jesus, porque o processo de açoite era algo de humilhação. Jesus foi açoitado pelos romanos, não pelos judeus. Os judeus tinham limites, até 40 chibatadas. Para não infringir a lei, eles tiravam uma, era até 39. Os romanos não, era sem limites. 2 soldados revezando. O seu açoite composto por couro, na ponta chumbo e osso. Introduzido repetidas vezes, Josh McDowell, no seu livro Evidência da Ressurreição, página 174, ele diz que repetidas vezes, isto alcançava o esqueleto da vítima. Policarpo, no seu escrito sobre os martírios, ele diz que quem assistia uma pena de açoite chorava e sentia pena, porque era algo cruel. A veia e a pele da pessoa ficava exposta. Jesus passou por tudo isso por te amar. Ele sofreu tudo isso, mas não somente isso. Após ser açoitado, os líderes religiosos gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Era uma planta muito comum no Gólgota. Colocaram sobre ele, na sua cabeça, a coroa de espinho. O espinho era como um prego, machucando o seu couro cabeludo. Jesus foi agonizado, e após tudo isso foi colocado sobre ele o patíbulo na forma horizontal. Pierre Barbet, um cirurgião que estudou 20 anos a crucificação de Cristo, diz que quando ele tem o contato da madeira nas suas costas, é por isso que provavelmente Simão Cirineu tem que ajudá-lo, porque o contato da madeira na sua pele fez que Jesus passasse por uma dor tão cruel que ele não conseguiu carregar a cruz sozinho, mas tudo isso foi por te amar. Nós não merecíamos, mas é o cuidado do nosso pastor. Ele foi pregado no pulso, não pode ser nas mãos, porque senão o seu corpo não aguentava. Foi no pulso e sobre os seus pés. Quando ele está sobre o madeiro, não consegue respirar. Esse cirurgião diz que ele foi asfixiado, não conseguindo, mas antes de entregar o Espírito ao Pai, ele brada: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou quando ninguém quis nos amar. Isto é amor do
Ele te ama, Ele se entregou por você, Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Paulo escreve dizendo que Ele ressuscitou para a nossa justificação. É verdade que Ele foi humilhado na cruz, é verdade que Ele foi maltratado, é verdade que Ele foi cuspido, é verdade que Ele foi morto, não podemos negar. Mas é verdade também que o nosso Cristo não permaneceu morto. É verdade que Ele ressuscitou, porque se Ele não tivesse ressuscitado, a igreja do Esmeraldina deveria estar fechada. Por quê? Paulo escreve em 1 Coríntios 15 dizendo que se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e a nossa pregação. Em outras palavras, estamos perdendo tempo aqui esta noite, mas como Ele ressuscitou e temos a certeza que Ele está no nosso meio, nós podemos levantar a mão, adorar a Ele, sentir a Ele, glorificar a Ele. Bem, tem gente que já sentiu ali no fundo, porque Ele está entre nós. Ele vive para sempre. O cristianismo, a igreja tem algo para se gloriar. O que, Jean? Todas as religiões têm algo em comum. Elas foram fundadas por homens. Os seus fundadores nasceram, viveram e morreram. E o que é em comum? É que todos permanecem mortos. Se você olhar para a religião que mais cresce no mundo, o islamismo, quem foi que funda? Maomé. Nasceu, viveu e morreu. E onde está hoje? Morto. Há evidências de que ele vive? Não. O espiritismo, Allan Kardec, nasceu, viveu, morreu, permanece morto. Há evidências? Também não. Está morto. O sikhismo, Guru Nanak, nasceu, viveu, morreu, permanece morto. Há evidências? Também não. Está morto. O budismo, Siddhartha Gautama, nasceu, viveu, morreu, permanece morto. Há evidências? Não. O que há de comum entre eles? Todos permanecem mortos. Mas a igreja tem algo para se alegrar, porque o seu fundador foi Jesus Cristo. Ele fundou a igreja na cruz do Calvário e a inaugurou em Atos capítulo 2, enviando o Espírito Santo. Mas qual é a evidência? Lucas capítulo 24, as mulheres foram ao sepulcro pela madrugada, e chegando lá elas se assustaram, porque a pedra estava removida de dentro para fora. E o anjo diz a elas: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui não, ele já ressuscitou, ele vive para sempre. Ele vive. Será que você pode adorar o que vive? Você adora Jesus que vive e reina para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. João escreve dizendo: eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de nosso Senhor Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Era João dizendo: parecia muito com Jesus que eu conheci, parecia muito com ele, mas ele estava de uma forma diferente. Como João? Vestido até os pés de vestes compridas, cingindo pelo peito com cinto de ouro. Os seus olhos, ou melhor, os seus cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um latão
reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. A sua voz não estava como na cruz, quando ele disse: tenho sede, não. A sua voz agora era como de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Mas quando eu olhei para o seu rosto, não estava como na cruz, quando eu presenciei, com coroa, machucado, humilhado. Não, quando eu olhei para o seu rosto, João disse, era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas estou vivo para sempre, para sempre. Será que você pode adorar aquele que vive aqui esta noite? Aleluia. Se você veio para adorar a Ele, adore. Ele vive para sempre. O Cristo da igreja católica estava pendurado, cabisbaixo, mas o Cristo desta igreja não. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Levante a mão para adorar o que vive. Se Ele vive, eu posso crer na manhã. Se Ele vive, eu tenho alegria na minha alma. Se Ele vive, eu tenho esperança. Ele vive. Ele vive. Ele pode te curar aí agora. Ele pode te renovar aí agora. Ele passeia entre nós. Nós adoramos ao Jesus que morreu, é verdade, mas Ele ressuscitou. Há uma presença dele aqui esta noite, sinta Ele. É momento de adorarmos aquele que vive, o bom pastor. Refrigera a minha alma. Meu horário se foi, eu tenho que encerrar. Refrigera a minha alma. O bom pastor, ele vive. Se ele vive, ele pode trazer refrigério para a tua alma aqui esta noite. Talvez você entrou pelas portas da igreja, está aparentando estar tudo bem, alegre, sorridente, mas por dentro você está falecendo, desfalecendo. Você está aflito, aflita, angustiada, preocupada. Mas Ele me trouxe esta noite para lhe dizer: descansa o teu coração. Ele tem refrigério para a tua alma. Com a permissão do pastor, se coloque sobre os seus pés. Aleluia.